Sejam bem-vindas ao Cansaditas Podcast, um espaço para você que tá com a bateria fraquinha, precisando recarregar as energias, com um papo gostosinho entre amigas sobre os assuntos cotidianos que vão surgindo na sua e nas nossas vidas. Nós somos Nayana Mamed e Geisa Rodrigues, e no episódio de hoje a gente quer saber: quais são as coisas que mais te irritam nessa vida? Olá, cansaditas! Como vocês estão? Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo bem irritante. A gente quer saber o que mais te irrita nessa vida louca, essa vida corrida, as coisas que vão acontecendo no dia a dia e que te tiram do sério, te colocam fora da casinha, minhas amigas. Eu diria que é tanta coisa que irrita que a gente passa a vida buscando coisas que tirem a nossa irritação. Pois é, então. E aí eu e G resolvemos fazer uma lista, um top 5 coisas que mais irritam na vida. Mas a gente já estava, só de pensar, a gente já viu que poderia ser top 10, top 20, top 30, top infinito, porque coisas para irritar não faltam, né? Então, assim, mas vamos nos manter aqui no top 5 para ficar sucinto no episódio, né? Difícil fazer essas posições, mas eu acho que eu pelo menos encontrei. G também encontrou, e tem umas coisas aí que estão se encontrando, né, nas nossas listas. É verdade. Vamos começar pensando de onde vem essas irritações, né? Por que algo irrita tanto a gente? O que você acha, minha amiga? Fala aí. Olha, amiga, eu acho que primeiro, assim, dá pra gente fazer várias análises, né? De onde vem a irritação. Eu acho que pode vir de um lugar de expectativas que não são atendidas. Boa. A irritação pode vir de um lugar de vivências diferentes que se encontram. Pode vir de um lugar de você se encontrar com alguém que é muito sem noção e vai tirar a paciência. Todo dia. Todo dia eu acho que sobram razões, sobram origens aí para essas irritações. E, no fim das contas, é um jogo de cintura, né? Viver com as diferenças é um jogo de cintura. E aí, muitas vezes, enquanto a gente não amadurece como pessoa e tenta lidar melhor com o que é diferente, a gente pode se irritar muito mais. Sim. Eu concordo. Eu acho que muito, assim, que eu vejo, pelo menos, das minhas irritações, vem da minha necessidade de ter tudo ali sob meu controle, né? Eu tenho essa coisa meio control freak, assim, de querer controlar tudo e que as coisas saiam ali bem certinhas. Então, assim, eu, pelo menos, fico bem irritada com isso, quando alguma coisa sai ali do script. Essas diferenças acho que são fundamentais, assim, a convivência com a diferença realmente irrita bem, assim, dependendo a nossa rotina, né, o nosso dia a dia, que pode ser extremamente estressante, muitas coisas, muita pressão, enfim, trabalho, casa, família, e aí às vezes aquilo vai enchendo o baldinho até a hora que vai tudo pelos ares, estoura ali, transborda, e isso faz com que a gente fique facilmente irritada, assim. Eu acho que isso é um fator também, né? A pressão do dia a dia, todas as coisas que acontecem, são pequenas irritações que, de repente, explode. É verdade. Assim, como o meu ascendente é em Capricórnio, eu sou completamente essa pessoa que tem a necessidade de controlar. E, claro, né, muita terapia me fez entender que isso não é possível. Eu sei que não é possível controlar tudo. Eu sei que não é leve também essa vida da gente querer controlar tudo. Até nível, eu pensava, preciso controlar meus sentimentos. Sentimento não é um negócio que você controla. Sim. Você nunca vai conseguir isso, por mais que você deseje. Então, eu acho que realmente essa necessidade de controlar muitas vezes irrita. Um exemplo disso, para mim, é como eu era há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, com viagens. 10 anos atrás, uns 20 e poucos anos. Eu fazia um planejamento para uma viagem e se algo ali fugia um pouco daquele planejamento, eu me irritava muito. Nossa, eu te entendo. Hoje em dia eu já sou muito mais relax.
como uma ariana com ascendente em Capricórnio, ou seja, arianos, pessoas que se irritam muito fácil. Eu sei, Caraca, eu ia falar isso, que o signo, ele pode estar, tá, gente? Não sendo muito tilelê, mas o signo pode sim, porque eu convivo com muitos arianos, mais do que gostaria. Brincadeira, amiga. Mas, assim, eu tenho irmã ariana, pai ariano, e os dois são, assim, não é pavio curto, não existe. Se riscar uma faísca perto deles, eles já estão explodindo a dinamite. Então... Olha, eu, assim, o nosso podcast não é sobre signos, mas eu gosto muito desse assunto. E eu li uma vez que o ariano, ele tá em 3 quadrantes diferentes. O primeiro quadrante é o quadrante que mais se irrita, tá? Então, ali, quem nasce em março, quem nasce naquela primeira parte de março, geralmente é o ariano mais irritado. Eu não sou o mais irritado, mas eu sou muito impaciente. Então, quando é algo para eu esperar, e aí eu vou entrar rapidinho aqui no meu top 5, que é gente lerda, eu tenho muito desespero quando alguém é muito lento em raciocínio, muito lento em alguma tarefa manual, muito lento em caminhar. Então, assim, a minha impaciência está muito nesse lugar de eu gosto que as coisas sejam logo, eu quero que seja para ontem. E é algo que eu sei que é em algum nível negativo, eu preciso trabalhar em mim, porque, voltando para o exemplo da viagem, depois eu fui percebendo, enquanto eu fui amadurecendo, que, primeiro, eu não mando em tudo, eu não mando no ritmo das coisas, eu não mando nas pessoas, eu não mando em como a vida vai estar funcionando, não tem para que eu querer controlar. Então, se eu sei que uma coisa tá me irritando, mas na verdade vem desse lugar da minha impaciência, quem tem que lidar com isso sou eu, sabe? Não o outro. É o famoso bateu, doeu, pega que é seu, porque é isso aí mesmo. E, amiga, você acha que as mulheres se irritam mais que os homens, fazendo aquele recorte de gênero que a gente adora fazer? Olha, por que nós mulheres temos essa fama de ser irritada, mais cabeça quente, esquentadinha? Eu não sei, assim, eu tenho as minhas considerações a fazer em relação a isso. Acho que os homens também são bem irritados, facilmente irritáveis e pelo menos assim, os homens com os quais eu tenho convívio, eu vejo que são bem irritados, sabe? Então, não sei, mas o que você acha? Eu acho que tem 2 maneiras de olhar para isso. Primeiro, essa construção social de que a mulher ela é estressada, ela é irritada, tem um propósito, sim, na nossa dinâmica do patriarcado, né? Existe uma razão para a mulher ter essa fama e a razão disso é tirar a nossa força, tirar o nosso poder, tirar a nossa capacidade até, eu diria, intelectual, porque enquanto você diz que a pessoa está louca, você enfraquece o argumento dela, você diz que ela está irritada, que ela não consegue controlar as próprias emoções, você enfraquece, né, o posicionamento dela. Então, eu acho que tem essa abordagem de que esse lugar ele é dado para a gente para que a gente continue numa posição inferior aos homens. Então, esse é um ponto para mim. O outro ponto é, se a gente está irritada, a gente tem sim motivos para isso. As mulheres podem até ser mais irritadas que homens, porque temos motivos para estarmos irritadas. Temos nossos direitos que são retirados o tempo inteiro, temos excesso de carga emocional, mental, carga de trabalho, a gente tem diversos motivos para estar irritada. Então, sim, eu concordo que mulheres podem estar mais irritadas que homens, porque temos motivos para isso, mas, ao mesmo tempo, esse discurso de que mulheres são estressadinhas, são nervosas, é muito providencial para a manutenção do patriarcado. Sim, assino embaixo, concordo com tudo e vou adicionar um fator, que é, sim, nós mulheres, infelizmente, às vezes ficamos nas mãos dos hormônios. É uma coisa boa e ruim, né? Assim, acho que faz parte dessa vivência mesmo de ser mulher, né? Enfim,
Eu percebi muito isso, assim, eu passei um período muito prolongado da minha vida, desde a juventude até a vida adulta, tomando anticoncepcional, né? O medo absurdo da gravidez, da adolescência, que eu tenho até hoje, mesmo tendo 35 anos. Quando eu parei, já vão fazer 2 anos que eu parei de tomar anticoncepcional, que eu vi, que eu realmente, assim, né, os meus hormônios foram voltando pro lugar ali, que eu vi o quanto isso realmente, de fato, interfere, assim. Tem até um meme que viralizou, né, que é uma pessoa falando que a mulher vive só 7 dias normal na vida dela, porque os outros 7 na fase da ovulação, né, no período fértil, que a gente naturalmente fica mais ativa, enfim, né, ali com mais energia para gastar. Depois você tem a TPM, que são aqueles 7 dias ali antes da menstruação, que você fica muito irritada. Assim, depende, né? Cada mulher tem aí uma experiência diferente. Mas a gente tem um período de irritação, um período de emoção extrema. Então, qualquer coisa, uma propaganda no YouTube daquela de 3 segundos e tu já tá chorando. Então, assim, tem esses períodos que realmente mexem com a gente, né? Pré-menstruação. E o período menstrual. Para mim, assim, o período menstrual é terrível. Ele chega a ser pior do que o pré-menstrual, eu acho. É um momento que, poxa, eu às vezes sinto dor, né? Você sente aquele incômodo ali, menstrual e tal. Então, assim, ainda temos que lidar com isso junto com todos os outros fatores que você mencionou aí, né? Todos os outros motivos que a gente tem para se irritar. Então, assim, talvez a fama faça jus, porque realmente temos razão, mas eu coloco aí também na conta dos homens que, fazendo esse recorte, eu acho que nós mulheres levamos essa fama, mas os homens, o ser irritado, ser esquentada, é tipo assim, sabe? É bonito para eles. É machão, é o cara que tá lá, que não leva desaforo para casa. E a mulher que tá irritada, que às vezes questiona ali, se coloca, né? Coloca algum limite. Não. Nossa, não, doida, né? Chata, enfim. Todas essas coisas. Então, temos aí que colocar na balança se realmente, será que somos mesmo mais irritados? Vamos pensando. Tudo isso que a gente está falando da mulher ter razão para estar mais irritada, ter a questão hormonal, ter tudo isso que a gente falou, não diminui a capacidade da mulher em executar absolutamente nada. Porque eu acho que o problema, né, desse discurso de que a mulher é mais irritadinha, mais é como se a gente não tivesse inteligência emocional. Cara, a gente está lidando com muita coisa ao mesmo tempo e a gente consegue, sim, fazer o nosso melhor. A questão é que, e esse é outro ponto que você coloca muito bem, é que essa irritação feminina, ela é colocada em evidência, mas a irritação masculina, ela é vista como algo positivo na característica masculina. E o homem que ele é nervoso, que ele fala, que ele grita, muitas vezes ele não é julgado por isso. E se fosse uma mulher fazendo exatamente aquela mesma coisa, com razão, porque se ela fizer vai ser com razão, ela é a louca. Então, assim, é muito necessário, toda vez que a gente conversa, a gente vai para o recorte de gênero, porque a gente sabe que não dá para não olhar dessa maneira. Então, sim, as mulheres podem até ser mais irritadas, com seus motivos para estarem mais irritadas, mas os homens, eles também são tão irritados, estão tão irritados quanto, e quando eles estão, eles não sofrem os mesmos julgamentos que as mulheres em expressar essa irritação, essa insatisfação. Se algo estressa um homem e ele expressa essa irritação, ele é ouvido, ele é acolhido, ele é compreendido. Se é uma mulher expressando irritação, aquilo ali é uma bobagem. Sim. E os homens são irritantes também, tá? Pronto, falei. Eu acho que ele deveria estar no nosso top 0, né? Top 5. Então, item 0, homens.
Ai, gente, porque tá difícil, todo mundo que tá aí vendo, sabe? O homem hétero, cis, tá complicada a situação. Vale destacar que neste momento da gravação temos aqui minha amiga Nayana comprometida e eu solteira. Sim, Então temos aqui sim. 2 pontos de vista diferentes, mas sim, o homem irrita demais. Verdade. Então vamos lá, vamos começar com os nossos top 5 irritações. Quer falar primeiro, Gê? Vamos lá. Eu acho que eu vou dizer já o que está em primeiro lugar para mim, porque ao longo da vida isso sempre me estressou demais e vem por diversos motivos, que são conselhos não solicitados. Tem aquela máxima de se conselho fosse bom, não era de graça, né? Eu acho que sim, tem conselhos que são bons, tem conselhos que são necessários, mas você, pessoa que quer dar um conselho, precisa primeiro saber o seu lugar nessa relação. Importante. Se você está vendo, sei lá, um amigo muito próximo seu, fazendo algo que é divergente à sua maneira de levar a vida, que é algo que você não faria, mas que não te afeta em nada e que não vai tornar a vida dele algo ruim, não vai prejudicá-lo, não precisa dar a sua opinião. Tá bom? Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. E eu falo logo direto para amigos, porque às vezes a gente acha que numa relação mais próxima, seja pai, mãe, irmão, o cônjuge, uma amizade muito próxima, você acha que tem direito de estar dando conselho o tempo inteiro para outra pessoa. Só que eu acho que isso retira, eu acho que na cabeça de quem está dando conselho, e eu me incluo também nessa, eu acho que todo mundo faz em algum momento isso, de dar um conselho que não foi solicitado. É como se a gente tivesse diminuindo a capacidade do outro de calcular os prós e contras. A gente está questionando a capacidade emocional e intelectual, às vezes, do outro de estar medindo ali os riscos, de estar medindo as consequências das suas ações. A gente acha que a gente sempre sabe mais que o outro e por isso a gente precisa alertá-lo de que aquilo não está correto. Então, assim, o conselho não solicitado me irrita demais. Eu acho que me irrita, de novo, por minhas características pessoais. Eu sou muito racional, eu calculo o que eu vou fazer, eu penso muito sobre as coisas. Eu não tenho o hábito de tomar decisões impulsivas. Então, quando vem alguém e me diz algo que eu não pedi e que eu já pensei, aí me irrita demais. Esse ponto, ele também tá na minha lista, tá? Eu não sei se ele seria o primeiro, mas ele também tá na minha lista, que são esses conselhos, né, que vêm às vezes, assim, pra gente. Isso que você falou sobre a pessoa achar que sabe mais que você, eu entendo, concordo muito, eu acho que vem sempre muito desse lugar. O que acontece é que, às vezes, a pessoa, ela desconsidera que a vivência dela é completamente diferente da sua, né? As experiências dela são diferentes da sua. E aí digo isso num patamar geral, porque, às vezes, uma simples diferença de classe social muda tudo. Então, assim, não é uma simples diferença, é tipo uma mega diferença, mas estou querendo dizer assim, que algo, né, que parece simples, mas modifica tudo, né? Todo o ponto de vista. Então, acho que tem como a gente dizer, olha, eu já passei por uma situação similar e comigo aconteceu assim, assim, assado. Estou te falando isso para você ver o que você pode tirar da minha experiência, né? Do que aconteceu comigo. Levando em consideração que era outro tempo, eu estava passando por um momento assim, assim, assado e tal, enfim. Eu acho que a gente tem que colocar sempre isso em consideração, né? Que são perspectivas diferentes. Então, não dá pra gente colocar tudo no mesmo bolo e achar que não, porque aconteceu assim comigo, vai acontecer com você, né? Exato. Então, assim, essa coisa do conselho, eu tenho um problema seríssimo, assim, principal, porque para minha vida pessoal, eu consigo muito separar isso, sabe? As pessoas às vezes falam as coisas e eu entendo, eu consigo entender. Olha, essa pessoa tá falando de outra perspectiva. Agora, quando vem falar comigo sobre o meu negócio, sobre, assim, a minha jornada empreendedora,
eu fico muito nervosa. Porque eu acho que parte desse lugar que parece que você não tá se esforçando o bastante, sabe? E a pessoa nem sabe da sua realidade, do que você tá vivendo, e ela tá ali querendo te falar. Então, assim, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho, né, uma confeitaria e tal, com a minha família, é um negócio familiar. E aí alguém chegou para mim e falou assim: sabe o que ia dar muito certo se você fizesse aqui? Se você colocasse um açaí na sua confeitaria. Gente, e a pessoa falando isso, sendo que do outro lado, se você atravessar a rua, tem uma loja de açaí. As pessoas têm sempre fórmulas prontas, elas têm sempre coisas para te dizer. Mas, cara, é isso, é irritante, porque você sabe o quanto você está se esforçando, o quanto você está empenhando, investindo para aquilo ali dar certo. E é isso, às vezes a coisa realmente não vai andar como você quer, mas não vai ser colocar um sorvete, um açaí, sei lá, qualquer coisa, sabe? Não vai ser transformando aquilo ali numa vendinha que vai fazer com que dê certo. Você tem que pensar estrategicamente, tem toda a sua realidade. Eu tenho dinheiro para investir, porque não é simplesmente colocar um açaí. Eu tenho que comprar um freezer, eu tenho que comprar insumo, eu tenho que saber como conservar, eu tenho condição, né? É todo um sistema que tem que se criar, não é tão simples assim, não é só coloca e vai, sabe? Então, assim, se você tá dando um conselho onde você não pensou na situação que a pessoa está vivenciando, né? Onde você não teve o mínimo de empatia, às vezes, ali para se colocar no lugar daquela pessoa. E você está vindo com esse conselho como uma solução, eu acho que é isso, né? Esse conselho que vem em forma de solução parece que ele realmente te coloca numa posição abaixo, como se você não tivesse capacidade o suficiente de pensar em algo melhor, né? Não faz isso, gente. Pensa. Se você vai dar um conselho, pensa antes um pouquinho, né? E tô falando assim, é o que você falou, todos nós, a gente faz isso também, né? Sim. Eu tinha uma coisa assim, que antes da terapia eu entrava sempre no modo resolução de problemas. Então, assim, às vezes você vinha me contar uma coisa e eu queria resolver aquele problema para você, porque para mim essa era a forma de mostrar que eu tava ali engajada, me importando e tal. E hoje eu sei que é muito mais importante eu ouvir o que você tem para me dizer com atenção, né? E a gente compartilhar esses conhecimentos, né? Eu posso falar para você, olha, amiga, já aconteceu assim comigo, então, quem sabe se você fizer desse jeito pode dar certo para você? Você acha que funcionaria para você? Isso é uma coisa. Agora, por favor, gente, não me venham com conselhos não solicitados. Não vai dar dica de dieta para a pessoa, sabe? Não vai falar sobre o corpo dela e falar, você precisa malhar, você precisa emagrecer. Olha só essa dieta do chá, faz jejum de não sei quantos dias. Por favor, gente, não vamos fazer isso. Isso é totalmente cancelável. Exato. Se podemos deixar aqui um conselho não solicitado sobre conselhos não solicitados, antes de dar um conselho que ninguém pediu e não precisa, troque experiências. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acredito muito em aprendizados por trocas de experiência. Por quê? Porque uma experiência ela pode cruzar com a outra em algum lugar, mas não quer dizer que a sua trajetória vai ser igual à minha, que o conselho que você acha que funcionaria muito para a sua vida vai funcionar para a minha. Se você acha que a melhor atividade física do mundo é a natação, você não pode dizer para mim que eu tenho que fazer natação. Verdade. Você pode falar, sei lá, eu me dei muito bem com a natação por causa disso, 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 disso. Você já pensou em experimentar? Mas assim, lembrando eu falo para você, eu não sei nadar, não dá para mim. Exatamente. Ou eu não tenho dinheiro para pagar natação, porque você está falando que eu tenho que fazer natação. Ou os horários onde eu poderia me exercitar, não tem como eu encaixar esse exercício. Então, assim, cara, eu acho que falta exatamente isso. A gente está se repetindo aqui. Eu acho que é porque é necessário reforçar que você, dando um conselho para alguém, tem que lembrar que você tem outra história, você pode ter também outros objetivos de vida. O lugar onde você quer chegar pode ser diferente do lugar onde eu quero chegar nesse ponto aí. Então, pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser o que for. Mas, quando a gente troca experiências, a gente está aprendendo sobre as inúmeras possibilidades da vida. Só que eu não posso querer que a vida seja uma receita de bolo que nenhum vai solar, sabe?
Sim, exatamente. É por isso que mesmo quando você solicita e paga o conselho de um coach, não ouça, não escute, não siga, porque é isso. Sempre a gente tem que lembrar que sempre que vem um conselho pra gente, ele tá vindo da perspectiva daquela pessoa, das vivências daquela pessoa. Inclusive os nossos, coisa, né? Exatamente. E outra coisa para né, encerrar o assunto conselhos é, se alguém te pede um conselho, se é um conselho que é solicitado, ainda assim, tenta praticar a famigerada empatia. Sim. E ver, olha, a realidade dessa pessoa é essa. Eu não posso dar um conselho assim muito fora da caixinha para a vida dela, porque isso não vai dar certo, cara. Você não pode dar um conselho para uma pessoa que, sei lá, ganha metade do seu salário para ela seguir algo que precisa do seu padrão de vida. Então, assim, mesmo nos conselhos solicitados, vale esse exercício de se colocar no lugar do outro. Sim. Mais um aí. Solta pra gente, Gê. mais um top 5. Eu acho que esse segundo do meu top 5, não necessariamente é o segundo lugar, mas está ali no top 5. Ele cruza com o primeiro, talvez pode até ser confundido. Que são as soluções que as pessoas acham que elas têm para a sua vida. E eu acho que é muito do que você disse aí. É eu chegar para você e falar, faça isso. Não é um conselho não solicitado. Vem até assim, solto, do nada. A pessoa cruza com você e diz assim, olha, faça isso para sua vida que vai dar muito certo. Eu acho que também vem desse mesmo lugar do conselho não solicitado, porque essas soluções que as pessoas acham que tem para sua vida, geralmente vêm de pessoas que gostam muito da gente. E vem com essa roupa aí, né, de tipo de preocupação, de amor, de carinho. E, de novo, a gente também faz isso. Eu tenho uma relação muito próxima com a minha irmã, muito próxima, muito mesmo. A gente sempre se deu muito bem. Muitas vezes em terapia eu fiquei refletindo sobre isso, porque como ela é minha irmã mais nova, aí de novo, eu falando aqui de uma coisa que eu não gosto, que me irrita e que eu mesma faço. Olha aí, momento terapia aqui. Mas eu percebi que eu fazia isso e não tem como eu dar um exemplo melhor do que eu mesma errando, né? Da minha irmã, ela tá triste com algo e aí eu querer resolver, né? O que você falou. Isso é muito comum, né? E aí eu perceber que, na verdade, eu estou entregando para ela soluções que na minha cabeça funcionariam. Ainda que eu exercite a empatia, olha só como tudo tem parênteses, né? Mesmo que eu esteja exercitando a empatia, me colocando no lugar dela e acreditando que, de fato, isso seria uma solução para a vida dela, eu não tenho que ditar como o outro vai viver a vida. Isso é irritante. Eu não posso querer, porque às vezes, amiga, vem um conselho que até vem de um lugar bom. Às vezes o conselho é até bom, mas você não está preparado para aquilo, você só quer acolhimento. Exatamente. Então, no momento onde você está precisando do acolhimento, qualquer conselho, ainda que seja um bom conselho, se for alguém chegando para você e falar assim, é isso que você precisa, talvez seja, mas não é isso que você está precisando naquele momento, a solução. Às vezes você só quer reclamar, às vezes você só quer um abraço, às vezes você só quer ser ouvido. Então, quando alguém vem para mim com a solução para a minha vida, que não é exatamente o que eu estava buscando naquele momento, isso também me irrita. Me irrita demais. Eu te entendo. E quando vem realmente desse lugar mais amoroso, né? Assim, pais, irmãos, familiares, amigos muito próximos, eu acho que tem um peso ainda maior, né? Porque a gente sabe que a pessoa quer o seu bem, então se ela tá falando aquilo ali, parece ser o certo, né? Então, acho que exatamente. É meio isso, sim. A gente tem que ponderar. Em minha defesa, melhorei muito, e o fato de eu estar falando sobre isso neste momento significa que eu parei e questionei. Eu acho que, às vezes, o que a gente precisa, assim, tirando de bom, né, essa conversa aqui, cara, você precisa estar se autoanalisando o tempo inteiro. Às vezes, o que te irrita mais é exatamente o que você faz.
É por isso que nós estamos tão cansadas. Essa autoanálise é cansativa. Porque e é cansativo mesmo, mas é isso, a gente tem que ficar ali analisando, né? E aí tem dias que realmente eu só tenho vontade de ser uma criança mimada com zero inteligência emocional e pirraçar no chão e Com me a jogar. geladeira cheia de todinho. Isso! E falar, chega! Eu não aguento mais! Uma viagem pra Disney marcada. Ai, quem dera! Vou falar mais um aqui que tá dentro do meu top 5. Acontecimentos inesperados, que era o que a gente estava falando lá sobre a viagem, né? Sobre manter o controle das coisas. Acontecimentos inesperados me tiram totalmente do sério. Em 2 momentos específicos, né? Em momentos em que eu planejei tudo muito certinho e aí acontece alguma coisa que me tira do prumo. E em momentos em que eu não planejei nada e aí acontecem coisas e eu falo assim, tá vendo? Eu tinha que ter planejado, porque aí sim ia dar certo, ia funcionar, e eu não planejei o suficiente isso aqui. Então, assim, conclusão, né? A gente tá sempre aí à mercê do destino e das coisas que vão acontecer. A gente não pode esquecer disso, que infelizmente não temos controle de nada e tá tudo bem. Ou não, ou vai nos irritar profundamente e a gente vai ter que lidar com isso. Exatamente. Inclusive, no off, tudo que a gente faz é conversar da vida, né, amiga? Conversar das reviravoltas da vida. E, assim, dando um panorama geral, momento fofoca no podcast. A minha vida teve muitas reviravoltas, né, no último ano. Em um ano, eu morei em 2 estados, eu comprei um apartamento, eu me separei, cara, tanta coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu. E coisas que... Eu sei que quando a gente fala de acontecimentos inesperados, são coisas, às vezes, muito pequenas, né? Tipo, numa viagem, algo que não dá certo e tal. Mas a minha sensação é que a vida tá olhando para mim e fala assim, cara, nada é certo. Acostume com o quão efêmero é tudo e o quanto você tem que estar preparado para lidar com mudanças. Então, a minha sensação é, ou eu saio mais forte disso, ou eu vou sucumbir à irritação de quando eu estou me sentindo mais estável, mais confortável, eu precisar me adaptar de novo. E eu acho que é possível que a gente consiga lidar melhor com acontecimentos inesperados e se irritar menos com isso, mas tudo, a meu ver, parte de eu entender por que aquilo está me irritando, por que o planejamento que eu fiz não saía exatamente como eu pensei e me irrita tanto. Será que vem aí do lugar da necessidade do controle? Será que vem de alguma carência minha, né, mais antiga? Então, pessoalmente, para mim, a minha irritação com tantas mudanças durante um ano, mudanças grandes na vida, vem lá do passado, da infância, da necessidade de eu querer estabilidade, né? Eu acho que todo mundo também tem que querer estabilidade. Não dá para viver na instabilidade tranquilamente. Mas aceitar que tem que ter instabilidade dentro da estabilidade. Se você precisa estar aceitando que vão acontecer acontecimentos inesperados na sua vida, senão você não vai dar conta, vai pifar, né? Porque o tempo inteiro, as mudanças acontecem o tempo inteiro, não tem jeito. Isso realmente eu acho que parte desse lugar do controle. Eu tenho certeza que parte desse lugar que a gente quer ter uma estabilidade, a gente acha que a vida vai estar boa quando tudo tiver certo. E a gente esquece que isso nunca vai acontecer. Exatamente. Eu gosto muito daquela história de a gente aprender a apreciar o processo.
Uhum. Você que faz bolo maravilhosamente bem, amiga. Imagina a angústia que é estar quebrando o ovo, né, na tigela e já tá pensando no bolo enfeitado, né? Se você não tá ali acompanhando e sentindo cada momento, sentindo o cheiro do bolo assando. É claro que isso, tirando o contexto de empresa, porque você tem que estar acelerado ali fazer esse bolo. Mas imagina fazer um bolo em casa, né, na tranquilidade. Se você não vai apreciar cada processo, cada passo ali, não vai sair bom esse bolo no final. Ou melhor, quando o bolo ficar pronto, talvez você vai comer e não vai sentir a mesma felicidade, né? Então, eu acho que essa coisa de aprender a apreciar o processo, hoje é o meu maior aprendizado, assim. Eu quero muito aprender a apreciar o processo, porque eu fico ansiosa pelo final. Eu acho que eu já melhorei muito, assim. Eu lido melhor com acontecimentos inesperados, mas ainda são coisas que me consomem muito emocionalmente, sabe? Recentemente eu tive um acontecimento muito inesperado em relação a coisa de planejamento, numa viagem que eu fiz. Eu não consegui embarcar por falta de documentação e, assim, por conta disso eu fiquei quase 2 dias dentro do aeroporto, sem tomar banho, sem dormir direito, tendo que correr atrás para conseguir embarcar. Então, assim, ali na hora eu ativei o modo resolução de problemas. Mas depois isso me consumiu num grau que no dia que eu cheguei no meu destino, né, eu fiquei muito irritada, sabe? Eu estourei, assim, eu fiquei irritada, eu fiquei triste, eu chorei, eu entrei numa catarse de sentimentos. Então, eu vejo que realmente, assim, dependendo do acontecimento, ele ainda mexe muito comigo. Coisas mais cotidianas que antes me irritavam muito, tipo, estou fazendo bolo. Aí percebi que, sei lá, alguma coisa deu errado. Muitas vezes, assim, eu faço mais a parte da confeitaria, né, do bolo. Eu confeito o bolo. E às vezes o bolo tá ali, cara, perfeito, prontinho, e na hora de você pegar para embalar, você esbarra ali em alguma coisa. E daí, minhas amigas, tem que refazer tudo. Não é uma coisa tão simples. Às vezes é algo simples de se resolver e às vezes não tão simples. E, cara, já teve vez de eu falar para cliente, ó, o bolo tá pronto, e na hora de embalar, eu cagar o bolo todo e eu ter que refazer sabendo que a cliente tá chegando para buscar, sabe? Então, assim, eu acho que realmente a gente saber que coisas, imprevistos podem acontecer, deixa a gente um pouco mais ali armado para você saber, ó, então, se pode acontecer alguma coisa, né? Eu vou dar aqui o exemplo do bolo, que é mais a minha vivência. Se pode acontecer algo, eu preciso ter uma certa antecedência, né? E isso vem do lugar do controle. Mesmo com antecedência, mesmo com planejamento e mesmo com tudo ali bonitinho, na hora de entregar o bolo para o cliente, tu vai tropeçar e, enfim, pode acontecer, gente, é isso. Tudo pode aí, acontecer. aquela coisa do não se punir, né? Porque enquanto a gente quer ter muito controle sobre tudo, a gente se cobra demais se algo foge. Porque isso que você falou é um artifício muito bom para quem é ansioso, né? Se eu imagino o pior cenário possível, eu me preparo para ele, para eu lidar com ele. Então, o bolo eu vou fazer com antecedência, porque pode ser que dê alguma coisa errada, eu tenho que ter tempo para lidar com isso. Mas aí vai ter aquela coisa que realmente não dá para controlar, que é, sei lá, eu vou viajar e o ônibus passa sempre às 10h15. Nesse dia, o motorista estava muito agoniado, ele passa às 10h10 e você perde aquele ônibus. Você chega lá, você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai sentar no chão e chorar, se desesperar que você se organizou direitinho, cumpriu tudo direitinho, mas alguém lá no universo falou, não é hoje. Então, gente, assim... Um dia eu conto para vocês essa história, porque essa história da viagem já começa eu saindo para pegar o avião de Juiz de Fora para o Rio. Eu peguei um ônibus e já começa que o pneu do ônibus furou. Então, eu ia chegar atrasada no aeroporto e não ia conseguir embarcar. Aí eu tive que sair correndo para trocar de ônibus. Então, assim, o negócio já começou cagado. Sim, sim. E nessas situações, amiga, eu sou muito esotérica. Eu penso,
ia acontecer algo muito terrível comigo. Eu também, eu acho que o avião ia cair, amor. Então, por isso eu não fui. Eu também, eu entrego pro universo. Mas assim, eu faço a minha parte. Eu entrego pro universo, mas eu faço a minha parte, entendeu? Eu fui lá correr atrás de entrar no outro ônibus. Ai, ai. E é por isso, assim, esse podcast chama Cansaditas, mas podia ser Ansiositas, Controladoritas, podia ser. Irritaditas. Ai, ai, vamos lá, Gê, fala aí mais um. O terceiro é assim, que qualquer mulher que questiona um pouquinho as coisas, como as coisas funcionam, se irritam com isso, que é o famigerado mansplaining, um termo em inglês criado para aquela situação onde um homem vem explicar para você algo óbvio e que, assim, eu acho que não é o lugar dele de fala, na maioria das vezes. É algo que você já disse, mas ele te diz de novo com as palavras dele. Então, mansplaining é um termo que vem aí nesse debate feminista, né? Como a gente lida com o machismo, geralmente dentro do ambiente de trabalho, né? Isso muitas vezes é dentro do ambiente de trabalho. E, cara, de novo, para mim é algo que me irrita porque toca no intelectual. Eu odeio quando alguém vem falar para mim, e eu odeio porque é realmente algo no nível máximo de irritação. Alguém vem dizer para mim, geralmente é um homem, mulheres não fazem mansplaining, né? Porque é man é homem. Falar algo que eu já sei, algo que é óbvio para mim, algo que é algo do meu universo e não do dele. Por exemplo, um homem chegar para você explicar como funciona a menstruação, isso é mansplaining. Ele não menstrua. Ele pode até ter estudado, e você. E quando que é o mansplaining também, né? Para quem ainda não entende muito bem o que é isso. Eu estou conversando com um homem sobre menstruação. Eu sei sobre menstruação, eu entendo de menstruação, primeiro por ser mulher e segundo porque eu leio e estudo sobre o meu próprio corpo. E aí, enquanto a gente está conversando ali, ele vem me dizer algo sobre o assunto que eu estou falando para ele tentando me explicar algo que eu já sei, já estou conversando com ele sobre, ele acha que pode falar melhor do que eu. Cara, isso me irrita num nível que, assim, eu não sou capaz de conviver com homens que agem dessa maneira. Em resumo, homens são irritantes. São irritantes. E homens sem noção, homens que colocam a mulher nesse lugar aí de inferiores, até mesmo intelectualmente. Sim. Irritam mais ainda. É isso. Assim, desabafo. Não me prolongo muito nesse assunto, porque eu concordo com você em tudo, assim. Eu acho que, geralmente, pelo menos, graças a Deus, eu vivenciei isso mais dentro de locais de trabalho, né? Mas tem muitas pessoas que vivenciam isso diariamente no relacionamento. Então, assim, é muito irritante. Não tem como lidar, né? É bem complicado. Amigas, se tem alguém aí passando por isso, estou orando por vocês. Corrente de oração às 23h99 para nos livrar do mansplaining. E assim, uma coisa para esclarecer, né, sobre mansplaining, às vezes o homem fala, mas eu estou explicando algo, isso já é mansplaining? Não. O mansplaining, ele acontece quando é uma explicação de uma maneira condescendente, com excesso de confiança de que o cara sabe muito mais que você. Então, não é simplesmente alguém que está tendo um diálogo normal, um homem ou uma mulher, e o cara vai explicar algo, não é sobre isso. Mas é essa maneira, né, como é feito, colocando a mulher numa posição inferior e falando de algo que ela já sabe. Sim. Vou aproveitar esse gancho e misturar um pouco de mansplaining com o meu próximo top, que é hostilidade no trânsito. Polêmico. Bom, eu comecei a dirigir há pouquíssimo tempo e eu sempre soube, né, que existe muito essa questão hostil com as mulheres no trânsito, principalmente.
Eu acho que hoje, no geral, assim, o trânsito tá bem violento, as pessoas gritam muito, falam muito, se irritam muito facilmente, e eu entendo porque o trânsito em si é irritante, né? Você tem que lidar ali com aquela espera, engarrafamento, às vezes as pessoas sem noção, que não sabem usar seta, enfim. É bem complicado, mas eu vejo, assim, muita hostilidade, principalmente com as mulheres, e senti isso muito na pele, assim, né? Eu estou habilitada recentemente, muito recentemente, ontem. Mas eu já estava dando meus pulos. Não façam isso, não recomendo, mas eu tive que fazer. E assim, com essa vivência no trânsito, eu vi o quanto assim os homens eles se apropriam mesmo. Tipo, eu sei mais do que as mulheres. É como se fosse uma habilidade inata do homem a direção. E aí ele tem que ensinar e passar esse conhecimento, entendeu? Para a mulher. E, cara, assim, do tipo, eu tô ali esperando, a minha habilitação é para moto. Então, assim, eu tenho uma moto que não é uma mega moto super potente, mas às vezes eu tô ali esperando o sinal, e o sinal, sabe aquele momento que o sinal tá para abrir? E aí muitas pessoas que andam de moto já saem avançando. E eu não avanço, porque, pô, eu ainda me considero aprendiz, eu estou ainda aprendendo a lidar com o trânsito. E daí tem um cara metendo a buzina atrás de você, tipo, vai, sabe? E aí, nessa coisa do mansplaining, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. E eu estacionei a minha moto para fazer uma entrega rápida. E aí a moto tem aquela coisa, né? O apoio, o suporte do pé. Eu tinha colocado o suporte do pé na moto. E aí eu vi que a moto não estava muito bem posicionada. Então, eu nem cheguei a ligar a moto, eu só ia reposicionar a moto, mas eu subi em cima da moto, e aí tinha um carro passando na rua, e ele falou, o seu pezinho tá abaixado. Ó, cara, eu sei, obrigada por avisar. Eu só tava ajustando a moto, eu não ia sair. Ele já tava olhando para você, que você era uma mulher, e já achou que você não era capaz de perceber exatamente, isso. De ver. Ele achou que eu ia sair andando com o pezinho abaixado, entendeu? Então, assim, calma, garotos. Vamos ser menos hostis, principalmente com as mulheres. Exatamente. E eu acho que esse excesso de confiança dos homens na direção, essa máxima de que mulher dirige mal, precisa ser contestada com dados. E eu fui atrás aqui rapidinho. Existe. Que bom que você fez isso, porque eu conheci esse dado, mas eu não trouxe. Uhum. O dado é um pouco atrasado aqui de 2022, mas em relação a mortes no trânsito, em 2022, 92,7% eram homens. Sim. E 7,3% eram mulheres. Na verdade, em relação a acidentes, tá? Em acidentes. Então, assim, eu sei que não tenho dado de proporção de quantas mulheres e quantos homens dirigem. Mas ainda que a proporção seja maior para homens, os homens causam mais acidentes e morrem mais em acidentes, e o número a diferença é muito grande, é mais de 92%. Eu lembro de um estudo que falava sobre isso, sobre mulheres serem mais cautelosas e terem essa capacidade de ter mais atenção, né? Às vezes, porque o trânsito ele é meio multitasking, né? Você tem que estar ali. Você tem que estar atento ao sinal, ao senhorzinho que está atravessando, ao cachorro que vai passar correndo, à criança que está ali solta. Então, assim, como são estudos, estou jogando aí, não sei a fonte, pode ser fonte vozes da minha cabeça, mas existe sim estudos que falam que a mulher ela tem mais capacidade de atenção no trânsito do que os homens. Então, assim, gente, para encerrar de vez esse assunto da hostilidade, me irrita principalmente quando vem de homens, porque é isso, né? E quando a gente tá errada, porque a gente também erra, não somos fadas sensatas e perfeitas. Quando a gente tá errada, aí, minhas amigas, que eles vêm com tudo, né? Então, assim, essa hostilidade me irrita. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais paz e amor e não, né, brigar tanto no trânsito, tentar dar uma respirada ali, porque é isso, né?
Exatamente. Vamos lá, G, top 4 para você. Eu vou juntar os meus últimos dois aqui, porque eu acho que eles estão conectados. Como eu falei, eu sou ariana, eu sou impaciente, tá bom? Eu lido com isso, eu sei que não é algo super positivo, né? Vamos abraçar as nuances das coisas. Isso. Não é algo ruim, mas não é algo bom. Abraço. Eu sou impaciente, então eu me irrito com gente lerda caminhando, gente lerda fazendo algo, gente lerda em raciocinar, em pegar uma piada. Um parênteses aqui, eu tenho noção, não sou uma pessoa sem noção. Então, por exemplo, eu estou numa aula de forró, de iniciantes, e a pessoa está ali aprendendo. É óbvio que eu não vou me irritar com o fato da pessoa estar ali aprendendo e estar devagar, porque eu entendo que é natural. O que me irrita é quando a pessoa já tem habilidade em algo e ainda assim ela é lenta naquilo. Então, eu estou andando numa rua, a rua é super movimentada, a pessoa é saudável, está andando devagar na minha frente, isso me irrita, cara. Então, assim, não é simplesmente a pessoa ser lenta, tem que ter um contexto aí dessa lerdeza e me irrita nesse sentido, porque se você é capaz de fazer algo mais rápido e você não faz, isso me irrita. E aí junta com a outra coisa que é pedir por algo que é óbvio, que aí para mim tem a ver com a pessoa ser lenta em ler o cenário. Verdade. Como que você está dividindo a casa com um amigo, com o seu esposo, sua esposa, sua família? Tem uma tarefa ali a ser feita. Todo mundo sabe que aquilo precisa ser feito. Você sabe que é a sua responsabilidade, mas alguém precisa estar pedindo para você fazer isso? Nossa Senhora, me irrita demais, 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 porque, primeiro, para mim é uma quebra de acordos que não são ditos, no sentido da boa convivência, nesse exemplo especificamente. Se, cara, você está numa casa e você sabe que para tudo funcionar ali, aquela coisa precisa ser feita, e ainda assim você deixa alguém ter um desgaste mental de pensar naquilo para te lembrar de fazer, cara, você não é o centro do mundo, cara. Você precisa aceitar o seu papel social e coletivo. Não ficar esperando que o outro venha te dizer, olha, já estou muito irritada falando desse assunto aqui, amiga. Realmente esse ponto talvez esteja ali brigando com o primeiro lugar, porque me irrita demais. E geralmente é a mulher que está cansadita com tanta coisa que faz esse papel do lembrete, de ser a agenda ambulante do outro. E tá, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso no contexto de relacionamento, né? Seja ele um relacionamento amoroso, um casamento, seja na família. Eu vou envelhecendo, eu fico cada vez mais empática com a minha mãe, pelo tanto de coisa que ela acumulou e foi responsável enquanto eu crescia, né? Eu e minha irmã. Então, assim, quando você não faz algo e o outro tem que parar para te lembrar de fazer aquilo, você está cansando o outro. Isso é um trabalho mental. Então, me irrita demais que existam ainda pessoas que não entendem esse peso, né? De você ter que deixar o trabalho mental para outra pessoa. E num relacionamento amoroso, cara, isso é fonte de muito desgaste e eu diria que início de um término começa aí, nesse desgaste mental. Eu acho assim que a gente pode até se questionar nesse quesito se a pessoa não faz, porque falta assim essa questão, né, de ter o timing, de pegar ali, de ler o cenário, como você falou. É uma falta de bom senso, é preguiça, é o que é, sabe? Porque tem horas que realmente é extremamente irritante. E aí eu vou entrar também no meu top 4, que eu acho que vai, assim, encontra muito com isso que você tá falando, que eu coloquei aqui como limitações das pessoas. E aí é exatamente isso, que não é sobre limitações físicas, limitações geracionais, né? É sobre pessoas que têm total acesso, total condição de fazer determinadas coisas e são extremamente limitadas, sabe? Tipo assim,
Poxa, você às vezes deu uma instrução, mandou alguma coisa, um texto para a pessoa com todas as informações ali que a pessoa precisa para concluir um trabalho, por exemplo. E a pessoa fica te perguntando, e ela não entende, e ela não, sabe? Cara, às vezes a pessoa, ela toma o seu tempo ali que, pô, a gente sabe o quanto que o tempo é precioso hoje, né? A pessoa vai lá, ela te manda uma mensagem pelo WhatsApp, ela te liga para te perguntar uma coisa que ela poderia encontrar no Google em segundos. Então, assim, isso me irrita num grau absurdo. Olha, eu vou ter que fazer um top 6, porque isso aí me irrita demais, meu Vamos Deus, junto, entendeu? gente. E eu acho que conversa muito com a questão do que você colocou aí, né? Do gente lerda, do pedir por algo que é óbvio. Eu acho que isso parece que tem uma falta de bom senso comum das coisas, da pessoa não pensar, putz, mas vou perguntar para ela essa coisa que realmente eu poderia muito facilmente resolver, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa me dá preguiça e me irrita demais, assim, quando eu tenho que parar o meu precioso tempo para poder, né, fazer alguma coisa. E às vezes eu nem sei também o que dizer para essa pessoa, né? Porque às vezes a pessoa precisa buscar o melhor método para ela resolver. Então, assim, é muito complicado. E essas limitações realmente, cara, me deixam muito, muito, muito irritada. Eu sei que também tem a ver com uma questão minha que eu preciso trabalhar em aceitar um pouco mais isso, né? Até mesmo assim, tipo, de lidar melhor com os erros das pessoas, com esse timing que é diferente do meu, né? Com, enfim, formas de convivência que são diferentes, rotinas que são diferentes. Eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim, de fato, né? Que isso tem muito a ver com a minha personalidade, perfeccionista, controladora, né? Eu tenho que deixar essa Nayana bem pequenininha e abrir um pouco, ficar um pouco mais flexível para conseguir lidar com isso. Mas que me irrita, irrita. Irrita com razão. Eu estou aqui, amiga, te dando licença para você se irritar bem muito com isso. Porque aqui, ó, a gente está desabafando, mas eu acho que é muito importante esse exercício da gente pensar, olha, eu preciso melhorar nisso, né? Eu também preciso entender o lugar do outro. Eu sinto muito isso, de que por causa da minha impaciência, do meu desejo das coisas serem mais rápido, eu não posso querer o tempo inteiro que o outro esteja caminhando comigo. De forma nenhuma. Aliás, eu não posso querer nunca isso, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem. Mas, do que você falou aí, um ponto que eu acho que vale destacar nessa incapacidade das pessoas, nessas limitações das pessoas, de serem mais proativos. Eu acho que proatividade é uma palavra boa aqui. Melhorem na comunicação verbal ou na comunicação escrita, melhorem na comunicação escrita e melhorem na capacidade de buscar informações sozinhos, sem necessariamente estar atrás do outro. Porque às vezes, como você falou, você deu de exemplo, né? Você manda para alguém um texto, você diz lá as instruções todas. A pessoa às vezes não lê aquilo. Ela não tem essa proatividade de vou ler e vou pesquisar o que eu não encontrar, porque se ela me mandou esse texto aqui, é porque é tudo que ela tem para me dar isso aqui. Então, o resto eu preciso buscar. E eu acho que me irrita nesse ponto essa deficiência das pessoas na comunicação por WhatsApp, por exemplo. Hoje em dia, a gente lida com a comunicação por WhatsApp, seja no trabalho ou com a família. E as pessoas têm muita dificuldade em ter clareza nessa comunicação. Demais. Cara, me irrita demais isso. Se você precisa dizer, eu vou mandar uma mensagem para a Nayana para a gente marcar a gravação do podcast. Aí eu mando a mensagem assim: oi, amiga, bom dia. O que isso comunica? Minha gente, o que isso comunica? Sabe? Oi, amiga, bom dia. Como você está? Quando podemos agendar a gravação? Segunda-feira, às 10 da manhã, está bom para você? Entendeu? É isso. Eu acho que esse ponto aí da limitação das pessoas vem muito desse lugar da preguiça, de eu vou pelo caminho mais fácil, a falta de proatividade. Mas aí que tá. Será que é o caminho mais fácil? Porque vamos usar esse exemplo.
você pega e me faz uma pergunta pelo WhatsApp. Eu posso não estar disponível para te responder ali na hora. E às vezes você precisa dessa informação na hora. E é uma informação que você conseguiria em pouquíssimo tempo fazendo uma pesquisa rápida na internet. Então, assim, é mesmo o caminho mais fácil, sabe? Ou você só tá ali, às vezes, procrastinando alguma coisa, fazendo as redes sociais no meu negócio. Cara, às vezes você coloca ali todas as informações, às vezes tá na foto, não tá nem na legenda, a pessoa não precisa nem abrir a legenda para ver, para ler. Tá escrito na foto, esse produto custa R$ 99,90. E alguém comenta, qual o valor? Gente, pelo amor de Deus, até eu te responder, o produto já acabou, mas o valor tá ali, sabe? Então, assim, é o básico do básico, não tem segredo. O caminho mais fácil é você tentar resolver o problema. Você mesmo ali se virar. Peraí. Ah, poxa, eu gostaria de saber quanto que é. O que é mais fácil? Eu clicar aqui para ver se tem na legenda, ou eu comentar qual é o valor, ou eu ler com calma o que está escrito, ou eu enviar uma mensagem pelo WhatsApp, esperar a pessoa me responder. Então, assim, às vezes está tudo ali. Só que realmente a pessoa tá é limitação. A gente tem que aceitar. Vamos abraçar. É isso que eu falei, amiga. Tem toda razão em se irritar. Eu sei, a gente quer ser compreensivo, a gente quer melhorar como ser humano, mas às vezes o ser humano não ajuda. Não ajuda, eu tô tentando, mas ninguém me ajuda, gente. Sair desse episódio aqui para uma terapia, porque eu tô muito irritada, eu tô estressada. A pessoa tá atrapalhando a sua evolução espiritual, entendeu? Você quer, mas você não consegue. O ser humano não tá deixando. Ó, por último, aqui no meu top 5, eu coloquei casa bagunçada. Casa bagunçada me irrita, me tira completamente da linha. Eu fico mal se a minha casinha está bagunçada. Eu estou bagunçada. Sim. É porque geralmente uma coisa é a outra mesmo, né? Então, assim, às vezes quando você já tá ali naquela loucura, né? E a casa, assim, não deu tempo de arrumar e de ajeitar as coisas, mas, assim, me irrita muito casa bagunçada. A casa em ordem é um alinhamento dos chakras, né? Sim. Tá tudo no lugar por fora, tá tudo no lugar por dentro. Ou, pelo menos, se tá tudo no lugar por fora, é possível colocar tudo no lugar por dentro, né? Você sente que é possível. Casa bagunçada chega a ser um ponto que me irrita, porque também eu não lido muito com isso. Geralmente a minha casa está no lugar. O que para mim eu considero a minha casa bagunçada é a louça na pia e a cama desarrumada. Uhum. E umas roupas penduradas numa cadeira, mas isso não acontece tanto e aí eu não colocaria na minha lista por isso. Mas se eu vou visitar um lugar e aquele lugar está muito bagunçado, aí, assim, eu fico nervosa. Gente, desculpa, mas eu reparo a bagunça sim. Não repara a bagunça. Eu não vou te julgar. Não vou julgar a pessoa bagunceira. Mas eu reparo sim. Eu já fui algumas vezes em casa de amigos que eu falei: como é possível a pessoa viver neste lugar insalubre? Amiga, não, e eu não estou exagerando. Eu já fui uma colega, não é nem amiga, eu já nem tenho mais contato com essa pessoa, mas ela viajou num período do carnaval e ela falou: você pode alimentar a minha cachorrinha, a minha cadelinha? Eu falei: claro, posso sim. Deixou a chave da casa dela comigo e essa cena, gente, é real oficial. Para começar, que a cachorrinha dela era, assim, um projeto de capiroto e ela bagunçava muito a casa. Ela, por si só, já bagunçava tudo. Ela comia tudo. Eu cheguei, ela tinha comido um CD quando eu cheguei na casa da menina. Fiquei desesperada. E dentro do banheiro, na pia, tinha uma lata de cerveja, uma calcinha e uma bituca de cigarro. Gente, pra mim, não dá. Isso é insalubre. Assim, isso nunca aconteceu na minha casa, graças a Deus.
Mas, assim, quando eu vejo isso me deixa irritada. Eu sou capaz de ficar irritada pela bagunça dos outros. Então, assim, fazer a faxina. É isso que eu ia falar. A vontade que eu tive foi de fazer igual a Mônica. Tem um episódio do Friends que eu acho que ela faz isso. Eu não sei se é no Friends mesmo, se eu tô viajando. Mas eu acho que sim. Que ela fica irritada e ela quer entrar na casa da pessoa e fazer uma faxina. E a minha vontade foi essa. De falar, olha, o Luciano Huck passou por aqui, largou-se lá. Eu fiz uma faxina na sua casa. Às vezes, você não está doente. Às vezes, você não está... sabe? Às vezes é só uma faxina que você precisa fazer. Sabe? Às vezes você tá, eu tô ansioso e tal. Às vezes é só a sua casa que tá bagunçada. Gente, quando eu tô ansiosa, assim, uma das melhores coisas pra mim é fazer faxina. Fazer faxina pra mim é vida, assim. Eu fico a felicidade que me dá no momento que eu termino de fazer, de ver a minha casa toda bonitinha, em paz. Nossa, é as pequenas alegrias da vida adulta, né? Amiga, trocar a roupa de cama por uma roupa de cama limpa, tomar banho e colocar um pijama limpo e se deitar, tá ali, assim, top 5 coisas que curam irritações. Exatamente. Pra gente finalizar, o que a gente pode fazer para lidar com essas irritações? Acho que a gente foi até falando ao longo do episódio, né? Eu acho que, assim, para mim, eu acho que o que a gente pode realmente fazer é racionalizar, né? E eu vou entrar com essa palavra de novo, que eu acho que eu falei no episódio passado, mas é também flexibilizar. A gente tem que entender que, cara, é isso. A gente tem que ser mais flexível, sabe? Ser menos rígido com as coisas, com as pessoas. Entender que somos diferentes, enfim, estamos em tempos diferentes, vivendo situações diferentes. E respirar fundo, galera. Respirar, inspira, segura, conta até 4, expira, porque é só assim. Até 100. E assim, amiga, eu concordo 200% com o que você está falando, só que eu preciso adicionar, assim, nós mulheres estamos aqui conversando e provavelmente muitas mulheres vão ouvir isso aqui. Na parte de flexibilizar, quando se trata de algo que te irrita, eu acho que vale um ponto de atenção de até que ponto você vai flexibilizar. O que é isso que está te irritando e que você vai flexibilizar, né? Porque às vezes você não pode flexibilizar. Se é algo que te irrita demais e que vai te fazer mal e que é um problema que é do outro, é um BO que é do outro e não é seu, não flexibilize. Porque se te irrita, você, né, tem que cortar aquilo ali. Então, vou até dizer que o flexibilizar que eu pensei foi numa situação muito cotidiana, assim, sabe? Tipo, sei lá, eu precisava fazer tal coisa hoje, isso saiu da minha rotina e me irritou, mas tudo bem se eu fizer amanhã. Eu posso fazer amanhã? É possível flexibilizar isso? Beleza. Agora, em relação a limites, não, tá, gente? Vamos... Exato. E eu acho que quando você falou, eu pensei que era muito nesse sentido mesmo, de a gente ser flexível com a gente, com aquilo que nos irrita, e que tem a ver muito mais com aquilo que é uma ação nossa. Agora, se é algo que o outro faz e te irrita muito, você, de repente, pode ir pelo caminho da comunicação, que eu acho que é o mais eficiente, tá? Algo que irrita muito na minha amiga. É tipo assim, algo que não tá dando mais para aguentar. Eu preciso falar, cara. Ou você pode ser aquele que dá o ghosting, sei lá, né? Vai que você escolha o caminho do ghosting, de desaparecer da vida da pessoa, não falar nunca. Mas eu acho que o caminho é a comunicação, porque ainda existem pessoas tentando melhorar, tá? Tem 2 aqui conversando, inclusive. Sim, exatamente. Quando alguém comunica, né? Você tem a oportunidade de reavaliar aquela postura, aquele pensamento e tentar melhorar. Verdade, e a gente tem muita dificuldade de comunicar os incômodos, né? Acho que principalmente as mulheres. A gente tem dificuldade de fazer isso, então é importante que a gente também se coloque nesse lugar de não, eu preciso falar. Isso tá me irritando num nível que não tá dando, e aí, cara, tem que comunicar. Concordo 100%. Foi perfeita. Então acho que a gente pode ir para as indicações, né? Vamos lá? Fala aí, Gê. Olha, eu vou começar com a série Big Little Lies, porque é uma série que fala dessas
complexidades das relações entre umas mulheres. Cara, essa série, ela é, assim, viciante, especialmente a primeira temporada, tem 2. E a gente acompanha ali, claro, né? Temos que fazer o recorte social. São mulheres riquíssimas, maravilhosas, a vida dela lá, tal. Mas a gente consegue ali também se relacionar. Elas falam de conflitos, de irritações do cotidiano. Vai falar ali da maternidade, da amizade, de questões de identidade. Então, assim, é muito bacana para outras mulheres. Minha recomendação é muito para mulheres aqui, mas eu acho que tudo que é conteúdo, que é muito para mulheres, precisa muito ser homem. Porque eu acho que a gente só consegue melhorar se a gente estiver falando ali a mesma língua. Então, é um conteúdo que eu recomendo para qualquer pessoa assistir e vai exatamente nesse ponto das mulheres lidando com seus incômodos e como elas se comunicam, né, em relação a isso. É uma série que vale muito, muito a pena. E eu já vou emendar aqui com a outra série que eu acho que está bem mais próximo do ponto alto assim, de irritação do nosso episódio, porque fala de irritação no trânsito. Começa com irritação no trânsito, né? Que é a série Treta da Netflix. Perfeito, essa é irritação no trânsito. E aí o negócio vai escalando de tal maneira porque as pessoas estão muito irritadas, e não é só com a situação do trânsito. É com questões internas delas, que elas não trabalham, e elas vão tentar lidar com isso de uma maneira que não é muito bacana. Então, assim, eu acho que é uma série que é massa para você ver de uma vez até no final de semana. Ela não me pegou no início, mas eu acho que foi porque a minha expectativa para a história era outra. Só que ela vai desenrolando e você vai se identificando com os personagens pela humanidade deles. Eu acho isso fascinante, né? Você vai se identificando com as complexidades deles, com os sonhos e expectativas que não foram atendidas na vida. E aí você se irrita também junto com eles pelas situações que vão acontecendo. No final, você não vai sair irritado, você vai sair assim, mais tranquilo até. Verdade, essa série é incrível, assim, muito boa. Eu fiquei bem envolvida com ela também. Foi uma série que me deixou pensando por muito tempo. Muito boa. Exatamente. E eu acho que se tiver uma trilha sonora para essa pauta, o que mais me irrita seria aquela música A, B, C, D, E, F, U. Porque ela vai falando ali de irritações do dia a dia de uma maneira bem descontraída e no final é botar para fora, entendeu? Às vezes você só precisa falar o F-U e já dá uma desabafada, já fica mais tranquila e é isso. Vou até colocar essa. É verdade. Perfeito. Então, irritaditas do meu coração, vamos finalizando esse episódio. Foi ótimo desabafar com vocês e até o próximo. Até o próximo. Mais leve. Falei, tô leve. Esse podcast é totalmente independente e feito por mulheres. A produção, roteiro, arte e edição é toda nossa. Entendeu por que a gente tá tão cansada, né, mana? Apoie nosso trabalho dando 5 estrelas, comentando e compartilhando os episódios. Você também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok no @cansadicas.